Olá pessoal, tudo bem com vocês? Alegria em estar com vocês mais esse momento. Peço permissão para ir entrando aí na casa de vocês. E hoje nós estamos aí com um pensamento voltado para as palavras de Cristo, que simbolizam assim a sua despedida também, uma vez que na próxima quinta-feira agora, dessa semana que vamos iniciar amanhã, nós temos o dia da ascensão de Cristo, ou seja, a volta de Cristo aos céus. Então hoje nós vamos focar a nossa atenção, no culto de hoje, nas palavras de Cristo de despedida. Então queremos acolher cada um de vocês na graça, no amor e na paz de nosso Deus e Pai, convidando vocês para esse momento de recebimento da palavra de Deus, de acolhimento da palavra de Deus. Também nesse momento de culto, de oração e de reflexão, nós acolhemos também a Alessandra, a Duane e o Dieter, que são familiares daqui da nossa escola. O Dieter é nosso aluno aqui na escola, e eles passaram por um momento bem difícil também na sua vida, com a perda do pai. Nós queremos envolvê-los também e acolhê-los também na graça e no amor de Deus, na nossa oração, pedindo que Deus conforte e proteja a todos. Então sejam bem-vindos para esse momento de adoração, de culto e de louvor a Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus e Pai Celestial, nesse momento nós buscamos a Tua presença em Tua casa, pedimos a Tua acolhida no Teu amor e pedimos que concedas a cada um de nós o perdão de todos os nossos pecados e também o poder, através do Espírito Santo, para podermos rever a nossa vida na tentativa de buscarmos sempre uma proximidade contigo e uma identidade da nossa fé, das nossas palavras e das nossas atitudes com o Teu Evangelho. Recebe-nos neste momento, ó Deus, amado Pai, e concede-nos a Tua palavra. Amém. A palavra de Deus que nós queremos compartilhar nesse momento é a palavra que está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13, até o versículo 21, aonde nós lemos o seguinte: Se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal? Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir para que vocês expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês como seguidores de Cristo ficarão envergonhados. Porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois o próprio Cristo sofreu, uma vez por todas, pelos pecados, um homem em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito. E no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água. Aquela água representava o batismo, que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Cristo Jesus, que foi para o céu e que está do lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Esta é a palavra da epístola, então, deste momento de 1 Pedro. Convido então vocês nesse momento para nós cantarmos juntos uma canção, um hino, dos que nós temos da nossa igreja, que tem relação também com o momento que nós estamos vivendo agora.
dissipa em nós a treva que o pecado traz e da perdição nos leva à mansão da paz. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Vem, reveste os teus amados de justiça e luz, reconduz os transviados ao pastor Jesus. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Tu operas entre os povos, gera conversão, dá-lhes pensamentos novos, novo coração. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. O evangelho de hoje é o evangelho de João, capítulo 14, versículo 15 até o versículo 21. E aqui a palavra de Deus nos diz o seguinte: Jesus continuou: Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver nem conhecer. Mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama, e a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Vamos ter um destaque desse texto bíblico nessa palavra que Jesus anuncia: eu vou mandar para vocês e pedir que Deus dê para vocês um outro auxiliador, o Espírito da Verdade. Destaque do capítulo 15, versículo 16 do Evangelho. É sobre esse eixo que nós vamos desenvolver a nossa reflexão agora. Muito bem, meus amigos, então nós seguimos aí na reflexão com um olhar voltado para o texto de Evangelho deste final de semana, que nos apresenta o 6º final de semana do tempo da Páscoa. E como disse para vocês, na quinta-feira, agora, na próxima semana, nós teremos o dia da ascensão de Cristo, ou seja, a volta de Cristo aos céus. Então, nós estamos assim meio que em clima de despedida, encaminhamentos finais. Jesus está tendo as últimas conversas com os seus discípulos e encaminhando-se para esse momento de despedida. Normalmente, né, quando nós pensamos em despedida, o que será que vem à mente da gente? Se nós fôssemos nos despedir de alguém, o que nós levaríamos para essa conversa? Quais as últimas palavras que nós gostaríamos de deixar para alguém? Já pensaram sobre isso? Pois é,
Mas antes de pensar um pouco na despedida, vamos voltar um pouco atrás, vamos voltar na chegada de Jesus, no começo do trabalho dele. Talvez isso nos ajude a compreender um pouco esse momento de finalização, se a gente consegue compreender também melhor o processo de chegada. Então, quando Cristo chegou, ele teve todo o processo lá, né, nascimento dele, Natal e toda a vida dele, depois o desenvolvimento da vida dele. Ele foi se tornando, né, adolescente e tal, adulto, e chegou aos 30 anos. E nos 30 anos, então, ele inicia a missão dele de Salvador, que é essa missão que está terminando agora, na quinta-feira, é aquela missão que começou com 30 anos, quando ele se apresenta para ser o Salvador da humanidade. E aí ele passa pelo batismo, vai para o deserto, e depois ele volta, e ele vai fazer então o seu primeiro sermão como Salvador da humanidade. É o Sermão do Monte, está lá registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Ali nesse Evangelho, nessa pregação, nesse primeiro sermão dele, ele apresenta assim a plataforma de ação dele. Porque tudo ele vai trazer, são as coisas principais que ele apresenta, né? Tipo, plano de governo, o que vai ser, por onde nós vamos olhar, o que precisamos olhar, no que precisamos mexer dentro dessa estrutura para que surja daí um novo movimento, que seria o movimento do cristianismo, que é aonde nós estamos hoje conectados. Então, Jesus iniciou falando, as primeiras palavras dele, ele começa com as bem-aventuranças. Felicidade. Felicidade, felizes os que? Felizes, felizes, felizes. Essas são as primeiras palavras do grande sermão de Jesus Cristo. Depois dessa descrição da felicidade, ele vai falar sobre, faz comparativos importantes entre a realidade que a humanidade nossa enfrenta e as nossas perspectivas. E aí ele vai fazendo convites para nós alinharmos as nossas perspectivas de acordo com as nossas necessidades também. Ele vai ter um olhar bem específico para cada momento, para cada grupo, para cada pessoa, para cada indivíduo, para cada segmento da sociedade. Ele falou então de dificuldades, ele falou de desafios, ele falou de alegrias, ele falou de recompensas, ele falou de fracassos, né? Tudo isso estava dentro daquela pregação de Jesus também. Depois ele faz um chamado, ele diz assim: eu espero de vocês que vocês sejam o sal da terra para a humanidade, ou seja, que vocês venham a fazer uma diferença significativa no mundo que vocês vivem pelo jeito de ser, de agir e de pensar. Então são agora 3 capítulos que ele usa, né, o Mateus que fala sobre isso. Ele usa o capítulo 5, 6, 7 e 8, né, para falar desse grande sermão. E ali ele expõe todos os desafios e também todas as recompensas no campo da fé. Muito bem, começou o trabalho, desenvolveu esse trabalho, 3 anos de pregação, 3 anos de ministério para Jesus. E chega ao fim. A Páscoa limita o fim. A ressurreição aponta um novo começo. E agora nós estamos indo para a ascensão, a despedida final. Então, agora nessa despedida, a palavra dele é de novo uma palavra de muito cuidado. Vejam bem, ele fala lá no capítulo 14, versículo 15, que a gente leu há pouco no Evangelho, ele diz assim: eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar sempre com vocês. O que a gente pode entender desta palavra? Bom, nós vamos ter que buscar o significado, então, da palavra. Quais foram as palavras escolhidas para escrever aquilo que Jesus tinha falado? Quais as palavras que ele usou quando ele falou? A Bíblia tem uma característica muito especial, assim, no uso correto das palavras para resgatar ou preservar os significados verdadeiros daquilo que Deus queria verdadeiramente comunicar para as pessoas. Então as palavras são muito importantes. As palavras são exatas para expressar o significado exato e verdadeiro daquilo que Deus queria para nós. Então quando Jesus fala deste Espírito,
Ele não fala do Espírito Santo, perceberam? Ele usa uma outra palavra, ele diz um auxiliador. Eu vou pedir para o Pai mandar um auxiliador, que é o Espírito da verdade. Mas ele usa esse termo, auxiliador. Por que será que ele usa esse termo para definir o Espírito Santo? Tem um propósito nisso aí. Aqui o termo tem uma intenção de favorecer a compreensão da gente e o entendimento para aquilo que esse Espírito veio para fazer. Na palavra auxiliador tem o significado da missão do Espírito Santo para nós. Se a gente pega lá na língua, na palavra que Jesus usava, no termo que Jesus usou, é paráclito. É uma palavra grega para definir essa função de auxiliador do Espírito Santo. Ou seja, o paráclito, ele pode ser traduzido como auxiliador e também pode ser traduzido como aquele que está aí para alguma coisa. Então, eu vou pedir para o Pai mandar um Espírito que esteja aí, que seja auxiliador, que seja paráclito para vocês. Perceberam que lá no início Jesus tinha falado sobre caminhos difíceis da fé? Quando ele chegou, ele fez várias descrições de dificuldades também no caminho da fé. E ele propôs o cristianismo como um caminho desafiador para a humanidade. E depois que ele propôs aquilo lá, naquele Sermão do Monte, em toda a vida dele, ele viveu 3 anos, vivenciou tudo aquilo que ele tinha anunciado. E agora ele está indo. E ele vai embora e ele espera daqueles que ouviram ele, daqueles que acolheram a palavra dele, seguimento. Nós estamos aí para seguir o caminho. Nós temos um caminho que Cristo traçou para nós, de verdade, que conduz à vida, e um convite para a gente trilhar esse caminho. Então esse Espírito que ele vai mandar é o Espírito, segundo ele, que vem para auxiliar a cada um de nós a fazermos esse caminho, que é o caminho que ele propôs para nós. Então existe uma expectativa de Cristo no sentido de nós seguirmos, de nós continuarmos, de nós exercitarmos a caminhada neste trilho que é o trilho da fé, permanecer no caminho da fé. E o Espírito Santo, então, é esse discernimento que Deus vai oferecer, essa força, esse esclarecimento que Deus vai proporcionar para nós através da presença do Espírito para relembrar aquilo que foi ensinado e para guiar, como Jesus Cristo diz, nas novas verdades. Existem muitas novas verdades. E a função do Espírito Santo é uma função super interessante nesse sentido, porque ele vem exatamente para resgatar a gente de uma condição que não é uma condição legal dentro do cristianismo, que é aquela condição de simplesmente ficar repetindo as coisas que aprendeu, tornar isso uma tradição cansativa, repetitiva e sem sentido. Não é isso que Deus espera de nós. A nova verdade, a religião que Cristo traz para nós no cristianismo, é uma religião que prevê que cada um de nós esteja livre, em liberdade, para se encontrar com os desafios que Deus dá para nós no tempo presente e para que diante desses novos desafios, conhecendo a verdade revelada, a gente possa se posicionar de uma forma coerente. Então vejam bem, o Espírito Santo ele vem para resgatar-nos de atos tradicionais e meramente litúrgicos, para não sermos simplesmente repetidores de coisas, mas para que sejamos contemporâneos, para que saibamos no mundo que nós estamos, mostrar ao mundo qual é o caminho da verdade, sem ficarmos simplesmente repetindo por tradição aquilo que nos foi ensinado. Então essa transição, transitarmos nesse caminho entre o conhecido e o novo é a missão do Espírito Santo. A transição que nos ajuda a fazer. O caminho que nos ajuda a fazer é o Paráclito divino. Jesus sabia que haveria uma tensão entre essas duas realidades. O que nós sabemos e o que nós precisamos viver. E por isso ele mandou o Espírito Santo para orientar-nos entre o conhecido e o novo. Como cristãos, então, nós temos os ensinamentos de Jesus, as verdades reveladas, mas nós estamos no mundo. E este mundo desafia a cada um de nós. Para nós podermos seguir em segurança, o Espírito Auxiliador é que faz a diferença. Esse Espírito vem para nos dar
segurança no caminho que devemos seguir. Pedro, então, que é o texto que nós lemos na epístola, no capítulo 1, versículo 3 e capítulo 3, versículo 15, Pedro fala dessa tensão espiritual. E ele diz assim, ó: tenham nos corações de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor de vocês e tenham sempre a consciência limpa. Vejam bem, nós estamos aí dentro deste mundo expostos a uma série de situações, de valores que nem sempre são iguais aos nossos, de virtudes, de ética, de moral, de princípios, de novidades, de abusos, de escândalos, de verdades, de mentiras. Essa é a nossa realidade. E nós precisamos transitar no meio dessas coisas, afirmando a nossa fé e a nossa fidelidade a Cristo. E quem nos ajuda a vencermos essa tensão é o Espírito Santo, para que possamos permanecer naquilo que aprendemos, na nossa família, na nossa religião, e possamos passar por este mundo sem perder a nossa fé. Nós precisamos agora do auxiliador. O Espírito Santo de Deus é o auxiliador, é o filtro para que nós possamos examinar todas as coisas e reter aquilo que é bom. Esse filtro é o Espírito Santo, o auxiliador que Jesus anunciou. E aí então nós temos um convite a buscarmos esse Espírito Santo, a orarmos por este Espírito Santo, a pedirmos a Deus este Espírito Santo, a invocarmos diante de Deus a presença do Espírito Santo, o discernimento do Espírito Santo, o conhecimento revelado das verdades de Deus que o Espírito Santo traduz dentro da nossa mente. Então nós precisamos estabelecer comunhão com esse Espírito para não ficarmos simplesmente nas meras repetições de coisas que nem sempre entendemos, mas para que possamos ser contemporâneos e atualizados, para que possamos traduzir a nossa fé dentro deste mundo que não se identifica com a nossa fé e que muitas vezes não conjuga com a nossa fé. Então aí nós permanecemos olhando para Deus, olhando para Jesus Cristo e pedindo que Deus amorosamente cumpra aquilo que Jesus prometeu para nós, que nos envie o Espírito Santo e que nos dê o conhecimento da verdade e que nos ensine a andarmos neste mundo fiéis à verdade de Deus e não perder a nossa fé. Esse é o momento de despedida de Jesus. Ele nos habilitou na despedida para que nós possamos continuar no caminho. E não tem como continuar no caminho que ele começou sem esse Espírito auxiliador. Foi por isso que ele providenciou o Paráclito Divino, o Espírito Santo, o auxiliador para cada um de nós. Que possamos acolher esse Espírito, que possamos buscar esse Espírito, que possamos orar por esse Espírito. Amém. Nesse momento nós queremos então acolher de uma forma muito carinhosa, aqui como Igreja de Cristo, a Alessandra, a Duane e o Dieter. Nós sabemos que vocês passaram por um momento de uma aprovação muito grande, está fazendo agora um mês, né, da partida do César, que deixou no coração de vocês lembranças que se transformaram talvez em momentos de dores, de incompreensões, de dificuldades, que são as coisas que normalmente visitam a cada um de nós quando nós perdemos uma pessoa importante da nossa família, no caso de vocês, o marido e o pai. Então nós queremos acolher vocês na graça e no amor de Deus com a palavra de 1 Coríntios, que é o texto da epístola que fala sobre a ressurreição, que diz assim: mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado. Isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como por estarem unidos com Adão todos morreram, assim também por estarem unidos com Cristo todos ressuscitarão. É nessa palavra que nós fundamentamos a nossa fé, na nossa crença. A certeza de que nós, quando nos despedimos das pessoas que fazem parte da nossa família pela morte, nós as entregamos para Cristo. E Cristo guardará as almas das pessoas que nós amamos até o dia da ressurreição. E Cristo, com certeza, tem guardado também a alma
desta pessoa que foi tão importante na vida de vocês, seja como marido ou seja como pai. Nós temos plena certeza de que Deus, no seu grande amor, acolhe e guarda para o dia do juízo final e o encontro final de cada um de nós com as pessoas que amamos. E é nesta certeza e nesta esperança que nós acolhemos vocês também na nossa família da fé. E estendemos a vocês também a palavra de Deus, que traz conforto, que anima, que fortalece e que conduz os nossos caminhos. E convidamos vocês para, com toda a nossa igreja também, um momento de oração, agradecendo a Deus pela vida do César e pedindo que, na sua graça, Deus fortaleça vocês para permanecer no caminho que Ele os colocou. Vamos então ao momento de oração. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, nesse momento nós suplicamos a Tua bênção, a Tua paz, a Tua proteção, a Tua presença de Pai amoroso na vida da Alessandra, da Duane e do Dieter. Pedimos, ó Pai, que no Teu grande amor Tu possas cuidar de todas as dores, sofrimentos e inconformidades que muitas vezes visitam a nós nos momentos em que somos acometidos pela dor da morte. Também, ó Deus, nós queremos pedir que Tu, no Teu grande amor, torne possível a caminhada desses Teus filhos sem a presença do pai e do esposo. Queremos Te agradecer, ó Deus, por teres trazido o César na vida desta família, por teres permitido que ele, como pai e como esposo, pudesse desenvolver também o seu papel importante, acolhendo, cuidando, zelando, amando e protegendo. Te agradecemos pela vida do César, te agradecemos pelo legado que ele deixou, pelos bons exemplos que ele deixou como pai e como marido, como amigo, como parte da família. Pedimos a Deus que no Teu grande amor nos dê a certeza de que ele foi acolhido por Ti no descanso eterno e contigo aguarda o momento da ressurreição e da vida eterna. Obrigado pela vida dele, obrigado pelo Teu consolo, pelo Teu conforto na vida dos que ficam. Concede essa bênção, essa paz a toda a família. Em nome de Jesus, nosso amado Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos dê a paz. Amém.